E aí, bom vivan, beleza? Eu sou o treinador Vés Dimitruk e esse é o Caminho da Vida Boa. E valendo uma bala, adivinha qual é o tema, a palavra do vídeo de hoje? 1, 2, 3. Se você falou reflexão, acertou, parabéns. Como é que você sabia? Então, vai na padaria mais perto da tua casa, pega lá uma balinha de canela, de café, de hortelã, que você gostar mais, deixa uma moedinha de 25 centavos com o cara da padaria e fala que é cortesia do Vés, beleza? Caminho da Vida Boa, esse é o último vídeo dessa série. São 8 vídeos no total, concluindo no vídeo de hoje, onde eu falo sobre essa palavra reflexão. Fechando essa ideia, esses 8 princípios para a gente poder viver uma vida boa, uma vida legal, uma vida plena. Para começar, vamos dar uma relembrada no nosso caminho da vida boa. Porque tudo na vida da gente começa pelo propósito que a gente tem. Propósito tem a mesma raiz da palavra proposta. Aquilo ao qual eu me proponho. Vamos fazer legal, vamos fazer bacana, vamos fazer de uma forma que lá na frente a gente tenha a satisfação de fazer assim. Eu vivi uma vida boa, eu vivi uma vida plena, eu vivi uma vida legal e mais, eu causei a felicidade para muitas outras pessoas. Ou talvez eu não possa ter causado a felicidade, mas eu pude causar pelo menos um momento no qual aquela pessoa se descobriu maior do que ela pensava que ela era. E quer saber? Isso já é fantástico. Compreendeu? E aí você pensa nos teus filhos, nos teus pais, na tua esposa, no teu marido, nas pessoas que convivem com você. E aí você começa a pensar, você é uma pessoa que causa a felicidade das outras pessoas? Você chega no ambiente que você trabalha com um sorriso, com uma palavra legal, com um sentimento legal? Você chega na casa da tua família com um sorriso, com uma palavra legal, com um sentimento legal? Como é que você está vivendo a tua vida nesse momento? Ou você chega lá para reclamar, para se lamentar, para fazer fofoca, para falar mal, para não sei o quê, para brigar com todo mundo? Como é? E para mim, tudo bem. Para mim, tanto faz. Eu sei como é que eu quero a minha vida. Agora, indo mais além, se você está vivendo assim, você está feliz na tua vida? E aí eu estou desafiando você para que você estabeleça um propósito grande na tua vida, mas grande mesmo, para você mudar isso, compreendeu? E aí depende de quem isso? Isso depende de você. Ah, mas lá no meu trabalho eu sou abusado. Então, tá. Você está amarrado na cadeira? Não, mas é de lá que vem o meu dinheiro. Arruma outro jeito de ganhar dinheiro. Faz quanto tempo tu está reclamando? Já começou a estudar uma outra coisa, a aprender novas habilidades, a enriquecer o teu currículo para que você seja interessante para uma empresa que te pague mais, ou talvez você montar o teu próprio negócio? Compreendeu a ideia? Tudo começa com o propósito que a gente tem. Uma vez que eu tenha definido o meu propósito, uma vez que eu sei o que eu quero, então chegou o momento de eu agir. Quem é que pode determinar o que é uma vida boa para você? Você. Você deve refletir sobre isso. A gente está acostumado a pensar em vida boa como uma vida em que eu tenho muitas posses, eu tenho casa na praia, eu tenho casa na montanha, eu tenho vários carros, eu tenho avião, tenho helicóptero. Mas será que isso garante que eu tenha uma vida boa? Todos nós somos capazes de construirmos para nós uma vida boa. Aí chega o momento da segunda palavra, que é ação. É pegar e fazer a coisa acontecer. Se você não fizer, aquilo não vai acontecer. É assim com qualquer coisa na tua vida, absolutamente qualquer coisa. Você quer comer uma pizza? No mínimo você tem que pegar e entrar em contato com a pizzaria pelo telefone, pelo aplicativo e pedir a tua pizza. Se você não agir, aquela pizza não vai acontecer na tua vida. O cara da pizzaria não vai adivinhar que você está querendo uma pizza. Você precisa fazer o seu pedido. Porque nesse momento eu estou comprometido com o meu propósito, por exemplo, de ter um carro novo. Compreendeu? Então, quando eu percebo que o meu propósito está fazendo com que eu faça escolhas
que excluam alguma outra coisa da minha vida que não está ligado, que não está me encaminhando no meu propósito, aí eu vou perceber que sim, eu tenho comprometimento com aquele propósito. Quem é responsável por trazer para você o que você quer? Quem é responsável? Compreendeu? Não adianta ficar esperando Jesus, o governo, a mamãe, o papai, o titio, o filho, a filha. Não adianta. O propósito é teu, ou seja, é você quem tem que se importar com ele, quem deve se comprometer com o propósito é você. E essa é a tua primeira ação. Enquanto você não faz isso, enquanto você não aciona dentro de você a tua decisão de se comprometer, não adianta. Não adianta, porque a coisa não acontece. Faz sentido que a gente fique, sim, ao longo da vida, revisando aquilo que é importante para a gente. Eu quero também lembrar o seguinte, tá? Não é o bem material, não é a casa, o carro, o dinheiro que você vai ganhar que vai fazer você ficar bem com você, tá entendendo? Ao mesmo tempo, eu não estou falando que isso não é legal, não é espiritual, nem nada disso. Muito pelo contrário. Eu considero importantíssimo que a gente construa na vida da gente uma situação financeira e material que seja adequada para a gente, que seja confortável para a gente poder, até mesmo para a gente poder desenvolver a nossa mente e poder desenvolver até mesmo a nossa espiritualidade, independente da religião que a pessoa tenha. A ilusão aqui é quando eu acredito que o carro novo vai me trazer bem-estar. Ele traz aquele boom de alegria, eu comprei um carro novo e tal. Só que eu estou falando da vida inteira, eu não estou falando de um boom de alegria, compreende? Se bens materiais fossem suficientes para a gente se preencher, então a gente não teria aí tantas pessoas ricas, com posses e tudo mais, que estão infelizes, que estão miseráveis e que até muitas que chegam a cometer suicídio. Então a linguagem é algo tão corriqueira na vida da gente que a gente nem sequer muitas vezes para prestar atenção. Acontece que a linguagem que a gente usa reflete o que eu acredito do mundo, como eu percebo o mundo, reflete também as experiências que eu tenho no mundo. E a linguagem que a gente usa está diretamente ligada e se relaciona com os estados internos que a gente está vivenciando, compreendeu? Quando eu falo de linguagem, aqui a gente pode pensar que há dois tipos de linguagem. Há a linguagem verbal e há a linguagem corporal ou linguagem não verbal. Porque, peraí, de repente, sabe, você encontrou uma pessoa, um conhecido, aí a pessoa tá lá assim, né, o ombro tá para baixo, aqui a boca para baixo, as expressões todas apontando para baixo, a pessoa tá assim lá e tá no cantinho dela. Aí você chega para ela e fala assim: "E aí, fulano, tá tudo bem?" Aí a pessoa fala assim para você: "Ai, tá tudo bem, eu tô tão animado hoje." Aí você olha e você percebe que tem alguma coisa estranha nessa comunicação. "Ai, tá tudo bem, eu tô tão animado hoje." O que há de estranho aqui nessa comunicação? O estranho aqui, que a gente vai chamar de incongruência, a incongruência aqui é que a pessoa está falando que está bem, está falando que está animada, mas o corpo dela está mostrando algo diferente daquilo que ela está falando. Como é o conteúdo daquilo que eu estou falando comigo mesmo? Compreendeu? Como é o conteúdo dessa conversa interna? Porque eu estou indo lá, primeiro dia, inauguração da minha loja, inauguração do meu bar, da minha padaria, primeiro dia de trabalho naquela empresa. Nossa, fazia tempo que eu estava querendo conquistar esse emprego, esse trabalho. Primeiro dia, eu estou a caminho. Claro que eu estou pensando, nossa, como é que vai ser tal? Claro que eu estou com aquela expectativa, é uma novidade. Como é que vai ser? Eu também tenho sonhos, eu tenho expectativas. Agora, como é o conteúdo do teu diálogo interno em um momento como esse? É por isso que a linguagem é tão importante no caminho da vida boa. Vamos supor que eu esteja nesse momento tomado pelo medo. Ai, meu Deus, eu investi todas as minhas economias nesse negócio,
tem que dar certo, porque senão eu tô ferrado, eu vou quebrar, eu não sei o que eu vou fazer, mas meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai ter gente? Será que vai? Ai meu Deus, acho que não vai aparecer ninguém. Ai meu Deus, e se o negócio fracassar? Ai meu Deus, eu vou quebrar. Ai, meu... Então, aqui acho que você já começou a perceber a importância que há aqui nessa conversa interna. Porque se de repente eu tô indo, e eu tô indo com esse tipo de conversa, eu já estou sabotando, tá começando dentro de mim, já estou sabotando o meu negócio antes dele abrir. Porque a minha linguagem nesse momento deveria ser completamente diferente disso. A conversa que eu tenho dentro de mim deveria ser outra conversa. Então eu deveria estar falando comigo, nossa, Vess, que legal, você conseguiu, você chegou no dia da inauguração da tua loja, o primeiro dia daquele emprego tão sonhado. Vess, nossa senhora, como é que vai ser? Cara, vai ser legal pra caramba. Quantas experiências novas eu vou ter aí no próximo ano? Quantas experiências novas? O que essa empresa, o que esse trabalho vai me trazer, por exemplo, com pessoas que eu vou conhecer? Imagina isso, vou ter novos amigos, vou ter novos contatos profissionais, quem sabe eu até encontro um relacionamento afetivo nessa minha jornada legal, uma pessoa bacana para mim. Vez eu quero riqueza. Ok? Legal, eu também quero, joia. O que você tem feito? Compreendeu? Já se comprometeu? Já tem um plano de ação? Começa por aí. Agora, como é que está a tua linguagem em relação à riqueza? Esse é um exemplo incrível. Como pessoas que estão numa situação de pobreza, como é comum, não é todo mundo, mas como é comum você encontrar pessoas em situação de pobreza que falam mal de pessoas ricas. É uma coisa impressionante, é sério isso, começa a perceber. Então a pessoa fala mal, mas o cara comprou o carro, deve ter sido roubado. Não parei mais, rico todo mundo ladrão, rico não é espiritual, começa a dar qualidades negativas, isso é a tua linguagem. Agora, se você anda por aí falando mal de gente rica, eu pergunto, e você quer ser rico? Como? Porque o teu sentimento, o teu pensamento afastam a riqueza da tua vida. Porque quando eu tenho essa conversa dentro de mim, aí eu vou encontrar, por exemplo, minha equipe e vou falar, galera, a gente vai conseguir, a gente vai encontrar uma estratégia nova, vamos experimentar, vamos conseguir. E quantas vezes a gente vai experimentar, Vess? Vamos experimentar quantas vezes for preciso até a gente chegar no nosso modelo de sucesso. É assim uma linguagem interna, um diálogo interno, uma conversa que eu tenho comigo e que eu tenho com outras pessoas que vai me ajudar a atingir o meu objetivo, a conquistar o meu propósito e a viver na minha vida a vida boa que eu quero viver. A gente consome muito recurso, cada um de nós. Desde a comida que a gente come, até o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o lixo que a gente gera e por aí vai. Agora o universo decidiu investir toda essa energia em mim, né? Porque me considero um cara legal. Você é um cara legal, vai gasta toda essa energia e tal. Será que isso é justo? Porque a energia é usada para gerar movimento. É assim, lei da física. Agora, se eu vou a um restaurante e eu almocei lá, então, na preparação daquela comida, várias pessoas estão envolvidas. As pessoas do restaurante, que prepararam aquela comida, as pessoas que estão servindo, a pessoa que fabricou o prato onde eu vou comer, a pessoa que dirige o caminhão que vai levar essa comida para chegar até o restaurante, até o mercado. Então, várias pessoas estão envolvidas no processo e todas essas pessoas estão esperando ter um determinado ganho. Por quê? Porque elas estão quebrando o meu galho quando eu paro lá para almoçar e tem aquela comidinha prontinha para mim, tá me ganhando tempo. E aí a gente tem a necessidade do quê? Da troca de energia. Então na vida é tudo troca. É só você observar aqueles documentários da Discovery Channel, documentários do Animal Planet, do mundo animal, onde você tem lá, você vai ser capaz de perceber todo o circuito ali da vida biológica, onde um animal se alimenta de outro animal e depois ele também serve de alimento para outros animais. E assim é o ciclo ecológico.
um ciclo do qual a gente, como ser humano, está bem distante. Porque, por exemplo, uma grande parte do lixo que a gente gera simplesmente não é reciclável, ou seja, não é ecológico, não entra nesse circuito de ser absorvido pela natureza. O que é legal aqui? É legal que a minha subsistência, de alguma forma, seja uma subsistência que esteja ligada ao meu propósito. Agora, antes de falar de quem precisa trabalhar para trazer o dinheiro para casa, deixa eu falar de quem não precisa trabalhar, porque tem dinheiro para viver uma vida, 2 vidas, 3 vidas, sei lá quantas vidas, entendeu? Aí eu pergunto, tá, ok, isso é legal, joia, eu não tenho nada contra, nada absolutamente contra. Por quê? Porque esse também é um direito que você, vamos dizer assim, conquistou no universo. Ah, mesmo sendo uma herança de família, você tem aquilo porque você merece. Ok, parabéns para você, que joia. Agora, a minha pergunta é, tu vai passar a tua vida sem retribuir nada para o sistema, compreendeu? Porque daí, tem gente que decide viver assim, eu vou só consumir, eu vou só eu quero me dar bem. Comece a pensar nisso, na troca, o que você vai dar em troca pela bênção, pela oportunidade que a vida, o universo, Deus, o nome que você queira usar, está te trazendo nesse momento que você está aqui, vivendo, fazendo, agindo, pensando e tem a oportunidade de contribuir para o nosso sistema de trocas, não apenas o nosso mundo humano, mas todo o universo. Vamos começar pensando aqui nessa terra que a gente vive, porque não é exclusiva do ser humano, não. Tá? Há N elevado ao cubo outras espécies aí com as quais a gente compartilha esse mundo. Então eu pelo menos penso que é bacana se de alguma forma eu for capaz de produzir um resultado na minha vida, ou seja, dar o meu fruto, a minha contribuição para o sistema. Trabalho não é necessariamente o que traz dinheiro na tua vida. Trabalho não é necessariamente a tua subsistência, compreendeu? E mais, eu posso também ter negócio. Eu posso começar a fazer investimento, eu posso abrir um posto de gasolina, eu posso abrir uma padaria, sei lá, eu posso abrir um negócio meu, contratar outras pessoas para trabalhar. E aí eu pego e faço outra coisa no meu trabalho. Ah, de repente eu tenho um posto de gasolina, mas eu não gosto de ficar ali no posto de gasolina, então eu vou fazer meu trabalho de treinador. Ok, porque daí nesse caso eu tenho a minha subsistência vindo de um outro lugar. Tá percebendo? Agora, por que, Vés, que eu vou pegar tempo da minha vida e vou dedicar para uma outra pessoa? O que é que eu ganho com isso? Você ganha o que todo mundo ganha. A mesma coisa que eu. Você ganha o fato de que outras pessoas também quebram o teu galho. Compreendeu a ideia? Como você ganha a tua vida, como vem o teu sustento, é importante que esteja de acordo com o teu propósito. Porque a grande questão aqui não é uma questão de ética. Ou é, depende de como você olhar para a coisa. Agora, eu não estou focando nessa questão da ética. O que eu estou falando é internamente. Porque aí eu tenho congruência, e congruência vai me trazer o quê? Paz de espírito, a tal da consciência tranquila. É no aqui e agora que eu posso tomar um rumo diferente para a minha vida. Para isso, eu preciso praticar a minha presença, coisa que está fácil, né, de enxergar no mundo, né? Presença. Só que não. A maioria das pessoas começa entra numa viagem mental. E eu não estou falando da pessoa que às vezes está lendo um livro, não. Estou falando da pessoa que está viajando ali na cabeça dela, não está presente. E você vai ficar admirado com a quantidade de pessoas que não estão presentes na própria vida. O corpo daquelas pessoas estão lá. Agora, a mente, o sentimento, estão longe. Estão em outro lugar, talvez revivendo algo do passado. Ainda quando é algo prazeroso, até tudo bem, nossa, eu tive lá uma situação, estava com o pessoal, estava legal, estava com a minha família, estava na praia, estava gostoso, de repente eu estou revivendo aquilo, pode ser legal. O duro é que muitas vezes a gente também vive, ou melhor, revive situações do passado que foram dolorosas e a gente fica repassando aquilo, repassando aquele filme na nossa mente
E o corpo da gente, o nosso corpo, ele está sempre no presente. Essa ideia de separar presente do passado e do futuro é uma estratégia que a gente tem. O corpo, ele está sempre no presente. E aí eu volto para casa e fico... fico fazendo o quê? Revivendo aquela cena. Agora, eu senti sentimentos negativos. Talvez eu tenha me sentido ofendido, talvez eu tenha ficado com raiva daquela pessoa, talvez eu tenha ficado triste. E conforme eu estou revivendo aquilo, eu estou também revivendo aqueles sentimentos. E quando você faz isso, perceba o teu corpo, como é que ele fica. Você vai perceber que o ritmo do teu coração vai estar congruente com aquele momento de estresse. Você vai perceber que a tua respiração vai acompanhar isso. Se você ficou com raiva, talvez você, só de reviver aquilo, feche os punhos e entre naquele estado de luta. Então, o teu corpo se calibra com a tua mente. E embora, sim, o teu corpo esteja aqui, agora, nesse momento, o que você começa a vivenciar internamente vai acompanhar o momento do tempo ou fora do tempo que você está vivenciando. Futuro e passado não existem de verdade. Eles estão apenas aqui, na nossa mente. O que a gente vive mesmo é um eterno presente. E eu gosto dessa palavra presente, porque quando eu acordo de manhã, abro os meus olhos, me levanto e penso, mais um dia de vida, mais um presente que eu recebo. Muito obrigado, vida, por essa experiência que está acontecendo aqui, agora. Perseverança não é insistência, perseverança não é teimosia. Para eu poder realmente perseverar, por exemplo, eu preciso ter resiliência, eu preciso ter criatividade, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter um propósito para eu poder perseverar em direção ao meu propósito, ao meu propósito de vida. Aí eu começo a levantar de novo aquela parede, a parede chega lá no alto e cai de novo. Olha, caiu novamente? Ah, tá bom. Vamos mais uma vez. Aí eu começo a levantar de novo a parede, chega lá em cima a parede, caiu de novo. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar mais uma vez do mesmo jeito. Isso não é perseverar. Isso é insistência, isso é teimosia. Eu posso levantar aquela parede 150 mil vezes e 150 mil vezes ela vai cair porque ela não está aprumada, porque ela está torta. A própria força da gravidade vai derrubar a parede que eu estou construindo. Mas eu estou me esforçando tanto, eu já fiz 10 vezes, 15 vezes e não dá certo. Não dá certo porque você não está usando a estratégia adequada para o que quer que você esteja querendo construir, qualquer que seja o seu propósito. E é por isso que eu falo que isso é insistência, isso é teimosia. Na teimosia, eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. E aí eu me fecho para novos aprendizados. E aí fica lá o cara levantando a parede torta e a parede cai. Levanta a parede torta e a parede cai. Levanta a parede torta e a parede cai. Se ela se abrir para aprender, se ela se perguntar, peraí, não adianta eu ficar fazendo do mesmo jeito. Então o que eu posso fazer de diferente? Aí ela vai se abrir para outras informações. Enquanto eu estou fazendo as coisas do mesmo jeito, eu terei o mesmo resultado. Então, se eu quero mudar o resultado, eu preciso aprender a fazer de uma outra forma. É aí que entra a minha resiliência, a minha flexibilidade e a minha criatividade. Você vai abrir de repente uma loja. Será que a primeira estratégia de venda que você vai ter vai ser perfeita, maravilhosa? Provavelmente não. O mais provável é que você precise aprender pela tentativa, pelo erro. Claro que você vai também buscar modelos externos. Lembra do negócio da parede? Deixa eu
conversar com aquela pessoa que ela já construiu 5 paredes e as delas ficam de pé. Deixa eu ir lá conversar com ela, de repente ela me dá um toque, de repente ela me mostra qual é o prumo que está faltando, qual é a ferramenta que eu preciso usar. Com você entender que você é um ser humano, que você comete erros quando você está em estado de aprendizado. Sim, isso também é perseverança. Perseverança, como eu falei, não é teimosia, não é eu querer fazer do mesmo jeito. Perseverar significa eu colher feedback da ação que eu executei, avaliar aquilo friamente. Lembra, não é uma coisa para eu ficar com raiva de mim, eu estou aprendendo a avaliar aquilo friamente e criar novas estratégias. Então aqui eu fiz assim, deu tal resultado, se eu fizer diferente, como é que vai ser? E aí eu vou acionar novamente. Tu vai perceber que o caminho da vida boa se repete. Então eu tenho o meu propósito, eu vou agir, eu colho o resultado, eu ajusto as minhas estratégias, aí eu vou agir novamente e vou colher novamente os resultados. E com isso eu crio um ciclo. Eu plantei uma sementinha aqui, nesse vasinho. Estou esperando crescer. E tomara que até o final desse vídeo já tenha crescido. Tomara que não tenha crescido uma árvore gigante, porque senão vou ter que fazer o replante num outro vaso maior e aí vai ser complicado de fazer aqui no vídeo. Mas vou deixar aqui no cantinho, na mesa, na confiança, na fé, o universo. Jesus, Mestre Saint Germain, as frotas estelares de Ashtar-Shiran vão me ajudar e até o final desse vídeo vai ter crescido uma plantinha aqui, pelo menos uma plantinha. Deixa aqui. Vou mandar bastante energia positiva. Você que está aí vendo o vídeo também manda energia positiva. Vamos ver essa plantinha crescer aqui até o final do vídeo, certo? Vamos lá, plantinha! Eu plantei a sementinha lá, aguei, tudo bonitinho. Agora, até o final do vídeo cresceu, certo? Então, só se eu fizer aquele negócio que o pessoal faz em documentário, né? Time frame. Aí, sabe, daqui uma sementinha, em uma semana ela já brota mais ou menos, mas ela precisa desse tempo. E eu preciso ter paciência. Sim, uma sementinha, ela vai levar o tempo que ela leva para se desenvolver. E por mais que eu mande energia positiva, por mais que eu conte com a ajuda de seres espirituais, ainda assim ela tem o tempo dela para se desenvolver. Quando a gente está acompanhando uma criança, um bebê que está começando a andar, a gente tem paciência, a gente sabe que no começo ele provavelmente vai gatinhar. Alguns bebês não gatinham, só que a maior parte gatinha. Provavelmente no começo ele vai usar algum móvel para se apoiar. Os primeiros passinhos vão ser assim, meio desengonçado. Eu não acho desengonçado, eu acho bonitinho, na verdade, ver o bebê quando está aprendendo a andar. Agora sim, os primeiros passos são desequilibrados, são inseguros. Às vezes o bebê cai de bunda sentado no chão. Um dos grandes limitadores quando a gente quer conquistar algo novo é justamente a nossa pressa, é a falta de paciência. Não, porque eu tenho que aprender hoje. Eu vou fazer a minha ação. Fiz a minha ação, agora eu preciso esperar o resultado da minha ação. É aí que entra essa palavra-chave, paciência. A semente vai brotar, começa a nascer aquele brotinho, ele é frágil, aquela coisa toda. Eu vou precisar também manter proteção. Bebês são assim também. Preciso manter protegido. Não posso deixar aquela plantinha, aquele brotinho exposto à chuva, ao vento, ao calor, assim, sem um filtro, né? Então eu preciso cuidar. Vou cuidar. Vai chegar um momento em que aquela planta vai se desenvolver, vai ficar adulta. Aí ela é capaz de viver, né? Eu ia falar viver com as próprias pernas, mas falando de uma planta, de uma árvore, fica estranho falar isso. Vai poder viver com as próprias raízes, certo? Vou aqui gravar meu vídeo. Cachorro late. Cachorros latem. É assim que o cachorro funciona. O que eu posso fazer? Paciência. Então, também a paciência a gente precisa usar para lidar com os imprevistos, com as interferências que acontecem. É aí que eu preciso ficar ali,
cuidando. Então, poxa vida, a plantinha ali começou a nascer, o brotinho, coloquei ali na janela para tomar um pouquinho de sol, daqui a pouco começa a ficar sol demais. Opa, peraí, deixa eu cuidar. Isso também é ação. Ao mesmo tempo que eu estou aguardando o desenvolvimento daquela plantinha, eu também estou agindo ali na proteção, no cuidado, verificar se a terra está úmida, se não está aguada demais, né? Porque se eu colocar água demais, também vai ser prejudicial para a plantinha. A gente vai numa festa de casamento, uma festa de formatura, e a gente vê tudo lindo, aquela decoração maravilhosa, aquelas flores todas, né? Aquela banda que toca, aquela música maravilhosa. Nossa, que banda boa que tocou naquela festa, né? Pois você sabe, aquela banda precisou ensaiar, aquelas flores precisaram ser plantadas, precisaram ser colocadas ali. Toda aquela decoração foi produzida, levou-se tempo de produção, porque tudo precisa de tempo. Essa é a paciência que a gente precisa, a paciência do padeiro, a paciência da pessoa que trabalha com plantas, que está ali, esperando, aguardando, cuidando, sim, cuidando, e ao mesmo tempo aguardando, sabendo que o destino daquela semente é se tornar uma árvore gigante, maravilhosa. Ela sabe disso. Assim como o padeiro sabe que o destino daquela massa é se tornar um pãozinho, então ele coloca aquela massa no forno. Ele sabe quanto tempo leva. E aí ele aguarda. Com paciência, sem pressa. Com paciência, sabendo que aquilo que é teu. E se é teu, não é de mais ninguém. Em relação às nossas metas, aos nossos objetivos, em relação ao propósito que a gente tem de vida, a gente deve ter paciência. Sim, eu fiz a minha ação. Agora eu vou aguardar. Paciência. Vou no meu ritmo, vou no meu toque, vou seguindo as regras ali do tráfego. Eu gosto de seguir as regras, então gosto de andar ali na velocidade adequada, beleza? E eu sei que eu vou chegar onde eu estou indo. Mas no meio do caminho podem haver imprevistos. Pode ser que chova, pode ser que tenha algum tipo de interdição na estrada. O que a gente faz? Paciência. Deixa eu aproveitar para assistir mais um vídeo do Vez aqui, tem um vídeo novo, Caminho da Vida Boa. Deixa eu aproveitar aqui esse tempinho extra, estou no trânsito mesmo, beleza? Vou assistir esse vídeo, já estou alimentando a minha mente com coisas legais, com coisas bacanas, com mensagens que vão me deixar mais forte, que vão me deixar de alguma forma mais enriquecido no meu conjunto de aprendizados, porque o destino é simplesmente o resultado da ação, das ações que eu estou fazendo no meu caminho. Então, para que eu vou ficar desesperado? Para que eu vou ficar ansioso? Para que eu vou ficar com medo de não chegar? Não, eu simplesmente vou indo, sabendo que o meu destino é o meu destino. E dessa forma, eu apenas estou aguardando que esse momento chegue. E de boa, isso vale para qualquer coisa na vida da gente. Paciência com as outras pessoas. Paciência com as outras pessoas a gente precisa ter bastante também. Coisa que falta muito no nosso mundo. Seja no trânsito, por exemplo, né? Paciência de aguardar que aquela pessoa tenha uma percepção diferente da tua. E paciência também com os nossos relacionamentos, com a família, com os amigos, com cônjuges, com filhos, com pais. Porque a outra pessoa, essa frase já fala tudo. A outra pessoa é outra pessoa. Se é outra pessoa, é outro mundo, é outro universo, é outra velocidade. Se eu não tiver essa paciência para entender o ponto de vista da outra pessoa, então eu também não vou aprender muita coisa. Porque daí eu acho que eu que tenho o modelo certo, eu que estou certo em tudo, e eu não estou certo em tudo. Afinal de contas, em todos os outros momentos da tua vida, você pode andar no teu passo. O que te impede de, naquele momento, você reduzir o seu passo para acompanhar uma outra pessoa que tem um passo mais lento que o teu? E então a gente chega no tema de hoje, nessa 8ª palavra, nesse caminho da vida boa, que é a palavra reflexão. Assim como as outras palavras que a gente explorou aqui no caminho da vida boa, o ato de reflexão é algo que a gente deveria praticar todos os dias. Agora, isso só faz sentido se você está praticando as outras palavras.
Porque se você não tem um propósito, e lembra, tudo começa com o propósito que a gente determina para a vida da gente. Aí sim eu posso praticar o ato de reflexão. Se você não tem um propósito definido, vai refletir sobre o quê? Então, a gente vive um mundo muito interessante nesse momento com as redes sociais, com o YouTube, com o Instagram, com tudo isso. Agora, o momento é interessante, a gente tem toda essa tecnologia, só que, no entanto, as pessoas de hoje não são assim tão diferentes assim de como eram 100 anos atrás ou 1000 anos atrás. A gente tem sim, claro, uma preocupação com a imagem que a gente vai transmitir. Então é muito interessante, porque hoje a gente tem ferramentas, né? Tem os filtros, a gente vive assim o mundo dos filtros, né? Então dá para gravar um vídeo e dá para colocar um filtro de maquiagem, por exemplo, né? Imagina, gravo um vídeo aqui, beleza? E apareço no vídeo maquiado. Tem ferramenta que faz isso. Eu acho até bem interessante, bem legal. Agora, tudo bem, sim, temos a nossa imagem social, claro, eu também vou dar um treinamento. Eu quero chegar lá, eu quero estar bonito, eu quero estar com a minha barba feita, eu quero estar com uma roupa legal para poder dar o treinamento para a turma. Joia! Só que quando a gente fala de reflexão, tem sim esse aspecto, só que eu vou falar daqui a pouco. Eu não estou falando da minha aparência física. Por isso que eu estou dizendo que o ato de reflexão vai fazer sentido quando eu tenho um propósito definido para mim. Sem propósito, vou refletir sobre o quê? Porque é aí que entra a questão da reflexão. O que é esse ato de reflexão? É eu pegar no meu dia alguns momentos, eu não preciso parar para fazer isso. Eu posso fazer isso quando eu estou tomando banho, eu posso fazer isso, por exemplo, na hora que eu estou jantando, que é o quê? É eu refletir sobre as minhas ações naquele dia. E se essas ações estão me levando na direção do meu propósito. Então, é simples assim. A partir do momento que eu tenho um propósito, aí beleza, determinei o que eu vou fazer no dia de hoje. Chega no final do dia, eu vou parar para refletir, pensando assim, poxa, as ações que eu fiz, o que eu falei, o que eu fiz, o que eu pensei, me ajudaram, me conduziram, me aproximaram do meu propósito, ou me afastaram do meu propósito, ou talvez me deixaram no mesmo lugar. É aí que entra uma reflexão que é muito legal, muito produtiva na vida da gente, tá? Não confunda isso com, será que a pessoa que está me vendo na rua vai me paquerar? Será que vai me achar bonito ou bonita? Não, não é disso que eu estou falando. Será que a minha foto está saindo bonita? Legal que você tire fotos bonitas, legal que você goste de se ajeitar, de estar bonito ou bonita, legal, bacana. Agora, eu não estou falando disso, eu estou falando de você fazer o quê? Ajustes no teu comportamento. Porque, sim, nós temos conflitos internos, nós temos dias de dúvida, nós temos dias em que a gente dá uma desanimada de vez em quando. Sim, às vezes a gente fica, poxa, o que eu vou fazer? Pode acontecer. A gente tem dias que a gente está mais animado e tem outros dias também. Mesmo nos dias que a gente não está com a vibe tão lá em cima, ainda assim, esses dias são dias da vida da gente, são dias que de uma forma ou de outra, mais ativamente ou mais passivamente, de alguma forma a gente está agindo sobre o mundo. E aí que entra o outro lado da reflexão, porque os meus comportamentos, as minhas ações, elas refletem algo para outras pessoas. Então, tudo bem, tu pode estar com uma roupinha toda ajeitada, pode estar com o cabelo bem feito, pode estar bonito, bonita, e ainda assim as tuas ações podem ser que estejam causando prejuízos na vida de outras pessoas. E sim, muita gente faz isso. Às vezes a pessoa parou ali na fila dupla. Ah, mas é rapidinho, eu vou pegar meu filho na escola, só que tem você e tem mais 50 outros pais que estão pegando os filhos na escola. E, por exemplo, em São Paulo, há esse hábito das pessoas pararem em fila dupla. Aí onde tem aquela rua de escola,
fica aquele trânsito danado. Você já parou para pensar que naquele momento, pode ser que tenha uma pessoa que esteja numa emergência médica, precisa chegar rápido no hospital e ficou parado no trânsito ali por conta da conveniência da pessoa estar pegando o filho na escola. Então, sim, as ações que a gente toma têm reflexo na vida de outras pessoas. Você parar para pensar nisso e começar a reavaliar os teus comportamentos é um ato de reflexão. E assim nós vamos evoluindo no nosso pensamento. Quando eu era criança, era comum, tá? Todo mundo fazia, ninguém achava feio nem nada. Todo mundo, geral assim, jogava lixo na rua, jogava latinha pela janela do carro, bituca de cigarro, coisas do tipo, era o comum. Hoje a gente já reviu esses valores. Hoje a gente já acha feio, já não acha legal, sistemicamente falando, né? A maioria das pessoas já olha com uma cara feia para esse comportamento. Ainda assim, há pessoas que fazem isso. Então, a pessoa que está fazendo isso, ela não está preocupada com mais nada além dela. Porque aquele lixo que vai para a rua, alguém vai ter que pegar. A cidade fica feia. Alguém pode tropeçar, escorregar e até mesmo se ferir por conta daquele lixo que foi jogado na rua. Pensar nisso é pensar sistemicamente, é pensar além de mim. E isso é um ato de reflexão. Eu começar a perceber como é que as minhas ações estão influenciando o mundo com o qual eu me relaciono. É muito fácil, a maioria das pessoas, a maioria de nós, encontra facilmente limitações nos comportamentos alheios, nos comportamentos das outras pessoas. É muito fácil a gente apontar o dedo e falar, que o fulano está fazendo isso, que a cicrana está fazendo aquilo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. É um grande desafio, muitas vezes, a gente apontar o dedo para a gente. Agora, eu costumo falar o seguinte, quando eu estou apontando o dedo para uma outra pessoa, tem 3 dedos meus apontando para mim. Pensa nisso aqui, ó. Cada vez que tu aponta o dedo para uma outra pessoa, 3 dedos seus estão apontando de volta para você. Porque é muito fácil, sim, eu apontar o limite, a petulância, a impertinência, o comportamento inadequado de uma outra pessoa. Agora, eu olhar para mim, olhar para o meu comportamento, olhar para aquilo que eu estou fazendo e eu assumir que, de repente, eu tenho um padrão de comportamento que talvez, olha, estou até falando talvez para ser bonzinho, que eu tenho um padrão de comportamento que não é ecológico, que não é sistêmico, eu aceitar isso e falar, caramba, Vess, cara, esse comportamento, cara, não tá legal. Agora, para poder fazer isso, eu preciso ter em vista o quê? O meu propósito. Como é a vida boa que eu quero viver? A maioria das pessoas, por exemplo, diz que quer ter riqueza, diz que quer ter prosperidade. A maioria das pessoas fala isso. Pergunta para uma pessoa, tu quer ser rico? Eu quero, tá. Aí, eu pergunto, a maioria das pessoas está construindo algo para o mundo que vai trazer riqueza para ela, por exemplo? E se você começar a observar, você vai perceber que não, que a maioria das pessoas quer o quê? Eu quero que caia R$1 milhão na minha conta, eu quero que alguém deposite, eu quero que ganhe na loteria, Jesus traz para mim, coisa do tipo. E se você aprendesse sobre o dinheiro? E se você criasse um modelo de negócio? Começasse a trabalhar no teu desenvolvimento? E se você criasse algo que ajudasse milhões de pessoas? Percebe? Porque aí que está o segredo da riqueza. O dinheiro, por exemplo, chega na mão da gente quando a gente quebra o galho de alguém. Então, se eu faço algo legal para ti, estou fazendo algo legal para ti, por exemplo, abrir uma padaria, tu vem aqui, compra o pãozinho, alimenta a tua família, beleza? Beleza. Em troca disso, você me remunera com o dinheiro. Agora, estou usando a riqueza aqui como um exemplo que vale para qualquer outra coisa. Eu quero viver numa cidade limpa. Já encontrei muitas pessoas falando isso. Lá nos Estados Unidos, o povo lá é muito educado. Ninguém joga o lixo no chão. De fato, se você vai lá, é impressionante. Olha, e não tem mesmo
lixo no chão, mesmo nos locais mais pobres. Agora, é parte do quê? Da cultura do povo, porque as pessoas não ficam jogando lixo no chão. Aqui as pessoas reclamam, falam, mas está cheio de lixo no chão. E quem é que joga esse lixo no chão? São os próprios cidadãos que vivem na cidade. Aí não dá para reclamar. O negócio do lixo, de entulho, de largar sofá velho, móvel velho em qualquer lugar. Por exemplo, em São Paulo, é interessante, porque em São Paulo tem os ecopontos da prefeitura. Um serviço muito legal, um serviço muito bacana, que funciona muito bem. Aqui no meu bairro, por exemplo, tem. Quando eu tenho algum descarte de madeira, de coisas velhas, pego, levo lá. E a prefeitura dá um destino para aquilo, só que tu tem que pegar e levar até lá. E de vez em quando tem a operação Catabagulho, que eles passam de caminhão pegando as tralhas. E aí eles passam avisando antes, deixando um panfletinho, no dia tal vai ter operação Catabagulho. Aí tu deixa as tuas coisas na rua, o caminhão pega e leva. Agora, essas coisas que tem de legal no mundo, geralmente não são anunciadas, né? Fala-se da desgraça, do roubo, do que falta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, tem muita coisa legal na cidade. Em São Paulo, por exemplo, tem muita coisa legal também. Agora, você quer viver numa cidade limpa? Ótimo, eu também quero. Então, vamos fazer a nossa parte. Peraí, para que eu vou jogar lixo na rua, por exemplo? Isso é só um exemplo. O negócio do lixo na rua, do estacionar em fila dupla, estacionar na frente do portão das outras pessoas, sabe? Furar a fila. São comportamentos que eu vejo e assim, não é uma coisa muito incomum. A questão de fechar, ser grosseiro com pessoas no trânsito, vejo muito esse comportamento no mundo. Daí as pessoas se queixam, nossa, em São Paulo o trânsito é caótico, as pessoas são mal educadas, coisas do tipo. Quem são essas pessoas que são mal educadas? Quem são essas pessoas que estão fazendo isso? Aí quando a gente pergunta quem, não aparece ninguém. Eu não estou aqui também para caçar culpado de nada, porque na verdade é uma questão de cultura. Por que uma pessoa iria aprender a jogar o lixo pela janela do carro? Talvez, muito provavelmente, porque quando ela era criança, ela cresceu vendo os adultos fazendo isso. Daí ela cresceu acreditando que é assim que funciona, que isso é o normal. Por isso que eu questiono, é normal ou é comum? É comum ver isso ainda, as pessoas jogando lixo na rua. É normal? Não, no meu modelo de mundo não vejo nada de normal nisso não. No meu modelo de mundo, o que eu considero normal é pegar e colocar o meu lixo no lixo. Eu sei que tem um profissional que a gente chama de lixeiro, que é um profissional, uma pessoa que vai lá e vai recolher aquele lixo. O nosso sistema tem uma organização. Agora, se eu pego e jogo no chão, eu estou dificultando o trabalho desse profissional. Isso é praticar o ato de reflexão. Agora, como eu disse, para eu poder praticar essa reflexão, eu preciso ter o meu propósito, porque é esse propósito que vai me dar a medida do que eu vou ou não vou fazer. É esse propósito que vai me dar o quê? A regulagem do meu comportamento. E praticar o ato da reflexão é exatamente isso. É, por exemplo, no final do meu dia, antes de dormir, talvez eu vá tomar um banho, talvez eu vá tomar um chá, um leite, alguma coisa, e naqueles minutos eu passo um tempo refletindo, me perguntando, me questionando, repassando os meus comportamentos que eu tive naquele dia, o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei para as pessoas, e aí eu avalio. Essas ações que eu tive, elas estão de acordo com o meu propósito de vida? É assim que eu quero viver a minha vida? É assim que eu construo a minha vida boa? Não. Pode ser que a minha resposta seja não. Fala, não, cara, não. Não, eu gosto de gentileza. Sim, eu gosto de gentileza. Aí, de repente, puxa, mas eu fui grosseiro ali com aquela pessoa. Então, o meu comportamento não foi congruente com o meu valor. Portanto, é adequado que eu reavalie o meu comportamento. Então tá, dessa vez eu fiz desse jeito, tá bom, tá feito, já foi, vou fazer o quê? O copo já quebrou, não dá para colar os caquinhos, então beleza, tá feito,
ok? Reflexão autêntica precisa que eu chegue nessa aceitação. É de fato eu olhar para o espelho, me olhar sinceramente, sem filtro, sem aquele negócio de botar maquiagemzinha, aquela coisa, me olhar para o meu comportamento e falar, cara, eu não estou agindo do jeito que eu acho que a vida boa é. E aí sim, isso não é agradável. É qualquer coisa menos agradável. Também não precisa ser uma tortura nem nada. Eu vou ficar então, me chicoteando porque eu fiz isso, vou ficar me castigando. Não, exatamente o que eu falei, já foi. Beleza. Então aqui entra a aceitação. Tá bom, eu agi dessa forma. Talvez eu tenha causado um prejuízo para alguém. Nesse caso, será que eu posso reparar, compensar isso de alguma forma? Se isso faz sentido para mim, então beleza. Vou lá ver o que eu consigo fazer para reparar, para compensar aquele prejuízo. Ok, porque no final das contas, a única pessoa que importa nesse sentido é eu mesmo. Percebe? Eu mesmo. Por quê? Porque quem é que tem que dormir comigo todo dia? Quem é que tem que se olhar no espelho todo dia e dar conta dos próprios atos, dos próprios pensamentos? Tudo bem, tem pensamentos que você não conta para outras pessoas, mas não dá para você esconder de você. Então, de repente, eu quero riqueza, gosto de riqueza, quero viver uma vida rica. Agora, no meu comportamento, talvez eu esteja sendo mesquinho, talvez eu esteja agindo com avareza, e essas coisas não tem nada a ver com riqueza. Então eu chego e falo, cara, mas tu quer riqueza e tá com esse comportamento mesquinho, avarento, egoísta, isso é riqueza? Não é. Então o que eu vou fazer? Vou fazer diferente. Amanhã já fiz diferente, é assim. Então eu me projeto no futuro, dizendo assim para mim mesmo, numa próxima situação, como aquela do passado, eu posso agir assim, 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 e isso vai me colocar na direção do meu propósito. E é simples assim. O ato de reflexão é eu revisar os meus comportamentos, ajustá-los, percebendo o que é que está legal na minha vida, o que é que faz parte do meu propósito e o que não faz parte do meu propósito. Aí, se eu tive um comportamento que eu considero que não foi legal, pode ser sim que eu sinta remorso, que eu sinta arrependimento, coisas desse tipo, porque talvez nas minhas palavras, nas minhas ações, pode até ser que eu tenha ferido uma outra pessoa. Como eu disse, pode ser que eu tenha causado um prejuízo. E aí? O que eu vou fazer então para resolver isso daí? Percebe? Isso é reflexão. Não, você não precisa ser monge budista. Não, você não precisa praticar yoga para isso. Você não precisa ser expert em nada. Tudo o que você precisa ter para praticar essa reflexão é humildade. E humildade também não tem a ver com você ficar andando de cabeça baixa. Não é nada disso. Humildade é simplesmente eu reconhecer que eu faço parte de algo maior, que eu sou influenciado por esse sistema maior e que eu também influencio esse sistema. Sim, você influencia com as suas palavras, com as suas ações. Se eu chego lá na padaria para comprar meu pãozinho de todo dia e eu chego sorrindo, falo bom dia, trato bem aquelas pessoas, beleza, eu estou espalhando esse bem-estar. Porque daí a pessoa também será simpática com outras pessoas e é assim que a gente vai não apenas ter uma vida boa para a gente, é assim que a gente vai construir um mundo bom, um mundo legal, um mundo ecológico, a partir da reflexão das nossas próprias ações, para a gente poder construir esse propósito. E começa dentro de você. Há uma frase muito famosa do Gandhi, uma frase sensacional, que é: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase é fenomenal. Você quer ver um mundo diferente? Então, haja da forma que você quer ver o mundo. Haja você na tua vida. O teu comportamento vai influenciar
as outras pessoas. Pode confiar nisso, experimenta, depois você me conta, beleza? Esse é o primeiro aspecto aqui da questão da reflexão. O segundo aspecto da reflexão tem a ver com eu estar em um processo de aprendizagem. Então, de repente, poxa, eu tenho ali o propósito de saber falar inglês. Legal. Me matriculo na escola. Será que no começo eu vou cometer erros? Sim, eu vou cometer erros. Será que eu vou entender alguma coisa de uma forma um pouco distorcida? Será que eu vou pronunciar algumas palavras de uma forma que não é perfeita? Certeza que isso vai acontecer. E isso está tudo bem, porque aqui eu estou em processo de aprendizagem. E aqui a reflexão também é algo muito importante. Porque se eu me coloco de uma forma que assim, não, eu vou entrar lá no curso de inglês, daqui um mês estou fazendo, aí não, eu preciso do tempo de aprendizagem. Falei disso já aqui no Caminho da Vida Boa. Então, quando eu estou praticando o meu ato de reflexão, é importante que eu reconheça os comportamentos que eu já tenho, que estão me conduzindo ao meu propósito. Mesmo que num primeiro momento, esses comportamentos ainda não sejam excelentes, porque é claro, eu vivi minha vida inteira de uma determinada forma, com uma determinada estrutura, e agora eu estou passando por uma transformação, por uma mudança. Ou seja, eu estou em processo de aprendizagem. E quando a gente está aprendendo, qualquer coisa que a gente esteja aprendendo, a gente também comete erros. Então eu estou aprendendo a dirigir, estou ainda no começo do aprendizado e de repente no semáforo eu deixei o carro morrer. E aí o pessoal ficou bravo comigo, me xingou, buzinaram, aquela coisa toda. E eu fiquei lá, meu Deus do céu, tudo bem. Ó, eu estou para arriscar falar que todo mundo que dirige em algum momento já passou por alguma coisa assim. Eu acho até interessante como as pessoas têm tão pouca tolerância a isso. Sim, gente, morreu o carro, beleza, tu faz o quê? Tu vai lá dar a partida e recomeça. Ok, você está em aprendizagem. Nesse caso aqui, esse erro, ele não está te afastando do teu propósito. É importante entender essa diferença. O que é o comportamento que me afasta do meu propósito e o que é o comportamento que eu tenho que ele ainda é ineficaz quando eu estou em processo de aprendizagem. Ah, eu estou aprendendo a cantar. Beleza. Então, de vez em quando, eu vou dar uma desafinada. Agora, esse erro, ele é parte da minha aprendizagem. Assim como a pessoa está aprendendo a andar de bicicleta e ela cai, isso também faz parte da aprendizagem dessa pessoa. Agora, ela está também nesse erro em direção ao propósito dela. Então, é muito importante que você diferencie isso. Isso é completamente diferente de eu praticar, por exemplo, uma autossabotagem, de eu me boicotar, alguma coisa assim. Ah, eu quero ter um corpo fit, mas faz, sabe, 20 dias que eu não vou na academia, 20 dias que eu não estou nem aí para minha dieta. Então, nesse caso, não. Nesse caso, eu estou me afastando do meu propósito. Nesse caso, tem aqui um padrão de autossabotagem, de boicote a mim mesmo, algo assim acontecendo. Eu tenho provavelmente um conflito interno. Aí que vale a pena tu buscar um terapeuta, tu buscar um coaching, tu buscar, por exemplo, uma Calanet, um Vez de Mitruc, um Free Minded, um processo de 27 dias de transformação. Vou falar daqui a pouco. Aí vale a pena por quê? Porque vai te ajudar nesse processo. Então eu tenho aquele erro que eu cometo que faz parte da minha aprendizagem. Aquele erro que também está me levando na direção do meu propósito. E eu também tenho comportamentos que são incongruentes com o propósito, que estão me afastando. Esses aqui é que eu vou precisar ajustar. Como é que eu vou diferenciar um do outro? A partir do ato da reflexão. Dessa forma, a gente constrói a vida boa que a gente quer viver. E sim, a gente só precisa desses 8 princípios
dessas 8 palavras, desses 8 passos. Aí você chama isso do jeito que você quiser. Propósito, ação, linguagem, trabalho e subsistência, presença, perseverança, paciência e reflexão, onde eu reavalio tudo isso e aí recomeço aquela jornada, criando dessa forma um circuito de evolução constante. É aqui que está a vida boa. A vida boa é aquela que continua em movimento, que continua em evolução, que continua em crescimento, em desenvolvimento. Muitas pessoas pensam, eu vou chegar num ponto que aí eu quero chegar numa tal situação financeira, social, política, que eu não vou fazer mais nada na minha vida. Isso é uma grande ilusão, ok? Vai chegar sim esse momento, pode contar, mas aí tu se muda para um outro lugar, chamado Vale da Paz. Aliás, não é você que se muda, é o seu corpo que se muda para lá, porque assim vai chegar um momento para todos nós, um momento que a gente deixa essa experiência. Esse momento é garantido para todos nós. O momento que ela venha trocar uma ideia, falar, Vés, chegou a hora. E o pior é que ela não avisa, tá? Ela simplesmente chega e assim, não, deixa eu pegar o celular, carteira. Não adianta. Não vai levar nada disso, não. O que você vai levar é apenas a tua experiência, percebeu? As outras coisas do mundo, são para você viver aqui a tua vida boa, de preferência que a tua vida boa também ajude outras pessoas a viverem uma vida boa, isso vai ser bem legal. Agora, lembre-se dela aqui, ela vai ajudar você a praticar uma reflexão bem sadia, bem legal, não precisa ficar com medo, nada não, é só saber disso, falar, essa experiência que a gente vive aqui, ela vai terminar, é bom isso. Aí tu olha para ela e fala, sim, vai ter esse momento. Quando chegar a hora certa e não antes disso, e de preferência, hoje não, tá? Hoje não, ok? Agora, quando chegar o momento certo, apenas quando chegar o momento certo e não antes disso. É isso que a gente fala para a morte, lembrando que ela é inexorável para a gente. Então, o que tu tá fazendo na tua vida? Tá construindo o teu propósito ou está se lamentando, está se queixando, está apontando o dedo para outras pessoas? Se você não tinha um propósito, eu realmente espero que essa série tenha ajudado você a construir. Se você não pratica o ato de reflexão, eu espero que esse vídeo ajude você, te estimule a praticar. Vale a pena? Vale a pena sim. Se você tem medo de olhar o teu reflexo no espelho, porque, ai meu Deus, eu tô ficando velho, eu tô ficando velha, ai eu tô ficando careca, ai eu tô ficando com ruga. Então lembre-se que cada ruga na cara da gente tem a ver com as experiências que a gente viveu com o tempo que a gente tá aqui. Faz parte da nossa vida também, não tem nada demais. E se você acha que ter rugas é algo feio, eu convido você a refletir sobre isso, porque cada ruga da gente tem sim uma história para contar. Cada cicatriz que a gente tem no corpo tem uma história para contar. Cada tropeção que você deu na tua vida tem também uma história para contar. Assim também como cada degrau que você subiu, cada conquista que você realizou na tua vida também tem uma história por trás. E essa é a vida que a gente vive. A vida é a experiência que a gente tem. Pode ser, sim, dolorida de vez em quando. Certamente que a gente tem perdas ao longo da vida. Sim, as perdas, a dor estão presentes na vida de todos nós. Agora, sofrimento é algo diferente. Sofrimento é eu ficar olhando para aquela perda, para aquela dor e ficar revivendo aquilo. Aí sofre mesmo. Caiu, machucou, se cura, resolve, a dor vai passar, tu retoma o teu caminho da vida boa. Aí vai ser legal, daqui a pouco tu tem só a cicatriz para se lembrar, e essa cicatriz é uma história que você tem
para contar. Faz parte dessa tua experiência. Certamente ajudou você a se tornar uma pessoa mais forte. Então você deveria, caso você tenha rugas, você deveria olhar para elas e ter orgulho dessas rugas, porque essa é a sua história. E eu gosto de recomendar para as pessoas que pensem muito nisso. Imagina o seguinte: como é a história que tu vai contar depois de morrer? Essa história vai te ajudar a construir o propósito, vai te ajudar a praticar o ato de reflexão. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Fica ligado na Calanet, fica ligado no Vez de Mitru, que tem muita coisa legal pintando aí. E para finalizar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para você fazer uma grande transformação na tua vida. Para você realmente fazer uma grande transformação na tua vida, tenha esse propósito. E para isso eu estou disponibilizando para ti um conteúdo adicional gratuito. Então aqui na descrição do vídeo, tu tem o link, ok? Para você entrar no desafio Free Minded de 27 dias. São 27 dias para você causar uma grande mudança, uma grande transformação na tua vida. E ao longo desses 27 dias você vai receber uma aula minha por dia. Cada dia é uma aula de 11 minutos apenas. E essa aula traz um desafio, traz uma tarefa para você fazer naquele dia, para ao final desse ciclo de 27 dias, você ter causado essa mudança, uma mudança comportamental, de uma forma ecológica, de uma forma saudável para ti, de uma forma que você realmente consiga isso, beleza? Então fica aqui o meu convite para você encarar esse desafio. E aí, vai encarar? Clica aqui no link, tá aqui na descrição do vídeo, desafio 27 dias. Você vai clicar no link e vai fazer a tua inscrição, e aí você já começa a receber esse conteúdo por e-mail, e é só uma parte de conteúdo. Também dá mais uma procurada aí no YouTube, no canal do treinador Vez de Mitruc, tem muito conteúdo lá, tem muito conteúdo. Até quando a gente teve lá em 2020, que entramos em lockdown, eu produzi muita coisa naquele tempo. E até você vai ver lá, tem vídeos que estão bem improvisados, aqui a questão do cenário, porque teve aquele corre todo, né, do lockdown, home office e tal. Então eu produzi muitas coisas assim que o cenário estava tudo meio improvisado e tal. Mesmo assim o conteúdo está bem legal, tu vai encontrar muito conteúdo no nosso canal. Então é isso, muito obrigado e até mais. Um grande abraço. Cheguei ao fim desse caminho, bem satisfeito, bem feliz com essa série, ficou um conteúdo bem bacana, bem legal. E esse caminho da vida boa, a inspiração para essa série, essas 8 palavras, e por isso que eu falo que é legal isso, porque não fui eu que criei esse negócio, esses 8 princípios estão inspirados indiretamente no trabalho de Buda. Já ouviu falar de Buda? Do mais famoso, porque há vários Budas, do mais famoso, o Siddhartha Gautama. E ele trouxe para nós esses 8 princípios que ele chama do caminho óctuplo, que são 8 princípios para a gente atingir a iluminação segundo a orientação de Buda. Aqui o caminho da vida boa é uma inspiração indireta, porque eu estou trazendo essas 8 palavras que não são as mesmas palavras que ele usava. Ele falava no foco de iluminação espiritual, e eu estou falando aqui de uma forma focado na vida mesmo, sem uma interpretação espiritual. E também aqui eu me inspirei para fazer essa série quando assisti um vídeo de um professor chamado Laércio Fonseca. E ele tem vários vídeos no YouTube, se você se ficou curioso, procura. Ele tem um dos vídeos dele que ele conta a história de Buda, acho que se chama exatamente isso, a história de Buda. E é aqui que ele traz, só que ele também já traz uma leitura dele, desse caminho óctuplo. Então, na verdade, eu me inspirei nessa interpretação dele, e aí fiz uma adaptação. Também não uso as mesmas palavras, não é o mesmo conteúdo, eu fui inspirado por esse trabalho dele. Por isso que eu estou dando aqui o crédito já como um obrigado. É um vídeo muito legal dele, e se você quiser conhecê-lo, procura, que eu pelo menos recomendo, acho legal. Agora, deixa eu falar,
ele dá aula de física quântica, só que ele também fala de disco voador, ele fala de reencarnação, ele traz um conteúdo bastante esotérico, ele tem um ashram e tal, é um cara bem alternativo. Então, se você for assistir os vídeos dele, já vai com esse filtro aberto, tá? Que ele vai falar de disco voador, de reencarnação, de ET, de tudo mais, beleza? Agora, ele tem sim uns conteúdos muito, muito legais.